nós vamos conversar um pouquinho a respeito da plataforma Avalia Mais. Essa plataforma é a plataforma onde nós disponibilizamos os resultados de todas as avaliações que são feitas pela secretaria, tá? Essa plataforma foi criada lá na secretaria, como uma solicitação do DOEP, né? E ela não tem um recurso, ela não é um site, né? Então, como ela não é um site, ela não suporta o acesso de muitas pessoas ao mesmo tempo, ela trava, né? Então, pensando nisso, qual foi a solução que nós encontramos? Que cada escola tivesse um acesso. E quem teria o acesso a essa plataforma? O coordenador pedagógico, porque ele está mais próximo ao professor. Mas é uma plataforma de uso coletivo, né? Então, assim, o coordenador tem a senha, ele tem o usuário. Sim, ficou sob a responsabilidade dele, mas é uma plataforma para que todos acessem. Então, a ideia era que o professor pudesse consultar, lógico, pede para o coordenador acessar, ele acessa, ou ele passa a senha e a escola, os professores têm acesso aos resultados, aquilo que está sendo observado a partir da plataforma. A partir desse ano, as escolas vão ter 2 acessos. Vai ter um perfil para diretor e um perfil para o coordenador. Por quê? Porque, às vezes, acontece da gente observar algumas coisas que estão acontecendo na plataforma, que se o diretor tivesse observado, ele já teria dado algumas orientações, né? Então, assim, o diretor ele vai conseguir visualizar algumas ferramentas mais administrativas e o coordenador mais pedagógicas. E o professor? O professor, ele pode, sim, pedir para estar vendo essa plataforma, porque ela é de uso coletivo, tá? Ela é para ser usada por toda a rede, tá bom? Então, lá no site da secretaria, né, tem lá onde está escrito sistemas, clicou nos sistemas, vai aparecer na primeira página esse ícone aqui, ó, do Avalia Mais, tá? Então, todo mundo pode ter acesso, tá bom? Todo mundo pode ter acesso às informações. Você passa para mim, por favor, Li? Quando vocês acessam, que tipo de informação vocês têm? Então, tem lá um texto falando qual é a ideia de avaliação, qual é a perspectiva de avaliação que a rede tem, né? E aí vai mostrar ali, ó, um ícone de avaliação, um de sondagem e o relatório. Então, aonde está a avaliação e sondagem, são os 2 campos que a gente pode fazer o lançamento das observações dos instrumentos que foram utilizados. Então, se é a avaliação, a gente faz o lançamento do que foi observado na prova. Se é sondagem, a gente faz o lançamento daquilo que foi observado durante a sondagem com os alunos. Assim que nós terminamos de fazer esse lançamento, já gera um relatório. E esse relatório a gente vê ali na terceira aba, tá? Li, você pode passar, por favor? Então, vai ficar... Passa mais um, Li, que duplicou esse. Então, o que nós enxergamos, né, quando a gente está lá na escola? Então, na avaliação, a gente vê o lançamento das respostas, na sondagem, o lançamento da hipótese, e os relatórios a gente consegue observar tanto os relatórios da avaliação, quanto os relatórios da sondagem, tá? Então, os menus, eles levam a gente para essas 3 situações diferentes, tá bom? Então, vamos lá para o relatório, porque o lançamento é bem simples. No lançamento, vai abrir lá a turma do professor, vai abrir o nome de aluno por aluno e o professor consegue lançar. Alguns coordenadores fazem o lançamento por conta do volume de trabalho dos professores, e aí, gente, é uma organização da escola, tá? Então, tem coordenador que ele prefere fazer os lançamentos, ele pede para o professor passar para ele e ele faz o lançamento na plataforma. Tem coordenador que pede para que o professor mesmo faça esse lançamento. Então, essa é uma questão que nós
não nos envolvemos porque a gente entende que o trabalho da escola precisa ter uma autonomia. Então, nessa questão do lançamento, é uma organização do coordenador com os professores, tá bom? E aí, lá nos relatórios, você passa um livro, por favor. Quando a gente olha para os relatórios da avaliação, nós temos um relatório geral, os níveis da avaliação e os níveis da produção de texto. O que é isso? No relatório geral, quando você clica lá, você vai selecionar a turma. Então, é um relatório por turma, tá? Vai selecionar qual é o eixo, se é o eixo de comunicação e expressão, que é a língua portuguesa, ou o eixo de matemática, que é a educação matemática. Vai selecionar a turma, a série, né? Para quem for aplicada essa avaliação, e aí você vai obter um relatório. Esse relatório, vocês vão até ter contato com eles depois na atividade, ele vai mostrar, assim, quais são os descritores que foram avaliados. Lembrando que lá na prova, que era um instrumento de avaliação, como a gente já conversou, os descritores foram escolhidos em razão da Prova Brasil, aí nós fizemos aquela relação entre os descritores e o QSN, vimos que alguns saberes que estavam contemplados lá no QSN de 2005 eram realmente maiores, mas que cabia a todos os descritores como aprendizagens mínimas, tá? Então, vocês conseguem ver a lista, a relação de descritores que foram utilizados naquela avaliação, os níveis. O que são esses níveis? São os níveis de aprofundamento. Então, por exemplo, também está lá no relatório descrito isso tudo certinho. Nível 1 são aquelas crianças que elas acertaram as questões mais fáceis, ou que acertaram questões que foram chutes, né? Essas crianças, nós entendemos que elas precisam de atenção. Por quê? Porque elas têm saberes, sim, só que esses saberes não são suficientes para aquela turma, para aquele ano, né? Então, elas precisam de uma atenção maior. Aí nós temos o nível 2, que seria aquelas crianças que estão nas aprendizagens mais básicas. Então, elas precisam também de atenção, precisam de aprofundamento para continuar avançando. Por quê? Se esse trabalho de aprofundamento não acontecer, quando essa criança for para a série seguinte, for para o ano seguinte, quem é no nível 2, por exemplo, no terceiro ano, muito provavelmente vai ficar no nível 1 no quarto, né? Não é que a criança desaprendeu, mas é que o quarto ano ele tem um nível de aprofundamento maior e aquelas aprendizagens que a criança tinha no terceiro não foram aprofundadas, né? Então, veja, a gente não está falando que a criança desaprendeu. Ela continua sabendo o que ela sabia. Ela continua com as habilidades que ela havia desenvolvido, mas não houve um aprofundamento. Logo, para o quarto ano, para o quinto ano, as expectativas de aprendizagem são maiores. Então, não é que essa criança regride, ela permanece onde ela está. Bom? E o nível 3 seria o nível adequado, onde aquelas crianças elas realmente estão ali com a expectativa de aprendizagem atendida. Tá? Lembra, os descritores são aprendizagens mínimas que nós devíamos estar tentando garantir, né? Então, é mais ou menos é isso que a gente está oferecendo. Eric, eu consigo observar o da turma? Nesse relatório geral, vocês conseguem observar aluno por aluno, turma por turma, é bem tranquilo. No nível da avaliação, aí vai ser em relação à turma toda. Então, todos os quintos anos vão estar ali, todos os quartos anos vão estar ali, tá? Então, a gente tem que observar por série para a gente entender quais são os níveis e por que esse relatório é oferecido. É justamente para apoiar o trabalho coletivo. Então, às vezes, o coordenador, ele propõe, ou a equipe gestora, ou o grupo de professores, eles propõem um roteiro de estudos, ou eles propõem um projeto em que faz um rodízio entre os alunos, né? E aí eles podem estar utilizando
esse material, esse acesso, para pensar em possibilidades de trabalho, né? Então, olha, eu preciso fazer duplas produtivas. Então, para eu fazer duplas produtivas, eu preciso estar trabalhando com pessoas que tenham, com alunos que tenham uma aprendizagem próxima. Se eu trabalhar com um aluno que está lá com a aprendizagem no nível 1 e um aluno que está com a aprendizagem no nível 3, muito provavelmente o do nível 3 vai fazer a resposta para o do nível 1. Por quê? Porque ele está além. E aí criança, gente, é criança, é impaciente. Mas eu quero terminar logo, porque eu quero conversar logo. Né? Dificilmente uma criança que tenha um nível de aprendizagem mais desenvolvido do que o da outra criança, ela vai ter a paciência de sentar e explicar. Quando é muito próximo, elas discutem sobre isso, e é por isso que avança. Então, a ideia da dupla produtiva é você colocar crianças que estejam em níveis próximos. No mesmo nível dá certo? Às vezes não dá, porque elas vão discutir, não vai ter repertório para poder garantir as discussões e elas permanecem onde elas estão. Então, a ideia de oferecer essas questões do nível é isso, é de ajudar a pensar novas estratégias para que a escola possa auxiliar o seu aluno para que ele avance, tá? E na produção de texto, você passa por favor. Na produção de texto, nós temos também, são 4 níveis. Aquele material que foi o material de correção, ele traz todos os níveis e como que a gente tem que interpretar, como que a gente pode estar interpretando esses níveis. Então, quem é o meu aluno que está lá no nível 4? É o aluno que ele já consegue fazer uma escrita organizada, com uso de coerência e coesão, ele já faz uso da pontuação, ele tem poucos erros ortográficos. Então, assim, esse aluno não é que ele escreva textos enormes, grandes, não. Ele pode escrever um texto pequeno, mas ele já consegue estruturar um texto que é bem fácil de ser compreendido, que você olha e fala assim, nossa, esse daqui consegue transmitir a ideia através do texto. O nosso aluno do nível 1 é aquele aluno que ele já reconhece as letras, ele já entende que a escrita ela se organiza da esquerda para a direita, ele já entende que é de cima para baixo, que ele vai ter que escrever, ele já tem vários saberes, mas ele precisa, sim, de uma atenção bem especial para que ele possa continuar avançando, né? Então, para cada turma é preciso fazer uma análise, né? Então, olha, eu estou lá no primeiro ano, eu pedi para o meu aluno escrever um bilhete. Consegue estruturar? Olha, o bilhete ele não exige tanto recurso, por exemplo, tanto aprofundamento, tanto rigor, quanto a reescrita de um ponto, por exemplo. Então, são coisas diferentes, são trabalhos e olhares diferentes que a gente precisa ter quando a gente vai solicitar uma produção de texto. Tudo isso está lá no manual de aplicação que foi encaminhado para as escolas. Tá? Então, a ideia é a gente conseguir sempre olhar para esses resultados que foram observados a partir da prova, gente, lembrando que a prova é um instrumento de avaliação e que ela apresentou um retrato do momento. Então, naquele momento, era isso que nós tínhamos, tá? Então, a ideia é sempre a gente ter isso em mente para pensar em possibilidades para poder avançar, tá? E aí, nós vamos ter os relatórios da sondagem, né? Os relatórios da sondagem, eles podem ser observados a partir do relatório dos alunos, que é por turma, e o relatório da rede. E aí vai aparecer essa tela aqui. Então, a gente vai selecionar o que nós queremos. Então, seleciona qual é a sondagem, se vai ser a sondagem inicial, a sondagem do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto trimestre. Qual é o ano letivo, né? Aí nós vamos colocar assim, tipo de relatório. Eu quero puxar o relatório da escola. A escola vai puxar um relatório bem geralzão, assim, bem básico. Eu quero puxar um relatório da turma, e esse vem aluno por aluno, né? Aí, seleciona lá, adicionar como primeira sondagem, calcula, e aí a gente vai estar vendo os relatórios, tá? E você passa, por favor.
que são esses. Então, olha só, o relatório da turma, né? Então, eu observo lá, olha, conseguindo acompanhar o que aconteceu com os nossos alunos. Quando a gente recebe um aluno novo, acontece o que aconteceu aqui com a Ana Clara, ó, aparece assim, não lançado, não lançado, não lançado, porque ela é uma aluna nova. A nossa plataforma, ela classifica sempre por ordem alfabética, e aí não aparece nenhum lançamento para ela no período que ela não era nossa aluna. E depois, quando começa a ser lançado, vai aparecendo, tá? Então, o professor, ele consegue imprimir esse mapa, que é o mapa da sala dele, tá? Para entender como que os nossos alunos estão indo, como eles estão avançando, se estão caminhando, né? Aí, às vezes, a gente olha e fala assim, opa, peraí, mas eu tenho um aluno que ele está pré-silábico desde o começo. Aí a gente começa a puxar pela memória, mas o que aconteceu? Como que foi o trabalho para que esse aluno estivesse assim? São reflexões que a gente consegue fazer a partir da análise desse material, tá? Então, a ideia, gente, vamos lá, a ideia é sempre apoiar o professor, facilitar o professor e a escola para que se tenha recursos de refletir sobre o trabalho que está sendo feito na escola, né? Para apoiar, sempre no sentido de apoiar, tá bom? Você passa o próximo ali, por favor. Aqui é quando a escola olha para o desenvolvimento global, né? Então, esse gráfico é possível obter por série ou obter através da escola inteira, né? Então, aqui nós temos uma série, né? Acho que é do primeiro ano, essa. São 12.050 alunos, aí mostra lá, olha, a gente teve 11.233 alunos que foram avaliados e, por algum motivo, 817 alunos, esse aqui é da rede, né, porque no perfil a gente observa da rede. Então, esse 817 foram alunos que não foram avaliados naquele momento. Pode ter acontecido de terem sido alunos que entraram na escola recentemente e não fizeram a sondagem. Pode ser alunos que, por alguma razão, o professor ficou em dúvida e não lançou, né? Então, esses dados nós temos também. E são esses dados que a gente colhe, a gente estuda e encaminha lá para o tribunal, tá? Então, daí a importância de nós termos uma plataforma que acompanhe, porque aquilo que a gente enxerga é aquilo que a escola enxerga, é aquilo que o professor enxerga, está todo mundo vendo a mesma informação, né? Então, isso é importante, tá? E aí, nós vamos agora conversar um pouquinho a respeito de um dos materiais que ele vai só depois que todos os dados foram lançados e que esses relatórios estão disponíveis, que é a devolutiva pedagógica. Então, depois que a gente faz a prova, que nós colhemos esses dados, que a gente olha para a plataforma e faz toda essa análise, a gente pensa assim, quais foram as questões que foram mais fragilizadas? E por que essas questões foram fragilizadas? Então, nós trouxemos 2 exemplos para estar mostrando para vocês, né? O primeiro exemplo é uma questão de língua portuguesa. Então, olha lá, o tema ou o tópico era procedimento de leitura. Assim como na matemática, a língua portuguesa também está organizada em tópicos. Por quê? Porque para cada tópico que a gente olha, para que a gente propõe o desenvolvimento, existe um grupo de operações cognitivas que os nossos alunos vão fazer, né? Então, a gente, por exemplo, a gente fala assim, mas o meu aluno ele não escreve, ele não consegue escrever nenhuma linha da redação. Ele chora, ele fala, professora, quantas linhas? 10? Aí ele vem com 8, pode ser 8. O que falta? Né? O que falta não. O que a gente pode propor para que esse aluno avance? Esse aluno precisa ter repertório, a gente não consegue falar do que a gente desconhece. Se a criança não tem repertório, ela não vai produzir um texto. Só que o repertório, ele não é obtido a partir da produção de texto. Ele é obtido a partir da oralidade, que é quando a criança, ou da leitura,
que é quando a criança vai ampliar os horizontes dela. Então, a gente tem outros temas que vão impactar naquele. A mesma coisa ocorre na leitura. Então, a gente tem lá os procedimentos de leitura, a gente tem o olhar para coesão e coerência, né? Então, a gente precisa olhar para esses tópicos para entender em qual momento, qual é o desenvolvimento que o meu aluno está tendo, aonde ele está tendo, para saber exatamente onde a gente vai fazer a inferência, onde a gente vai propor atividades para que ele avance. E aí, qual era o descritor, ou a aprendizagem que nós estávamos avaliando? Era inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Então, como nós já havíamos discutido, né? O inferir. O que é o inferir? O inferir é uma operação cognitiva. É essa operação que o meu aluno vai estar fazendo. E qual é o conteúdo? O conteúdo que eu vou estar trabalhando é o sentido, é verificar o sentido de uma palavra. Então, lá na nossa época há muito tempo, na minha época há muito tempo, os professores passavam um texto, aí depois do texto vinha assim, vocabulário, né? Esse vocabulário era o conteúdo de sentido de uma palavra ou sentido de uma expressão, né? Mas qual era a operação cognitiva que nós fazíamos com aquilo? Nós líamos, né? A gente não fazia a inferência dentro desse conteúdo, né? Então, são coisas também que a gente precisa observar. O que está sendo proposto? O que o meu aluno precisa fazer com aquele conteúdo? E é justamente essa operação cognitiva que a gente precisa estar olhando, tá? Então, a pergunta era essa, olha. Leia o trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a seguir. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida. Nesse contexto, qual o significado da palavra assegurar? E aí tinham lá as alternativas. Letra A, proteger. Letra B, defender. Letra C, priorizar. Letra D, garantir. Então, os nossos alunos, essa foi uma questão para o 5º ano, e aí os nossos alunos precisavam ler esse trecho do Estatuto, porque a gente entende que lá no 5º ano ele já tem acesso a uma quantidade grande de gêneros, né? E imaginamos que ele já tivesse tido, já que estava sendo previsto lá no QSN isso, né? Então, ele precisava fazer a inferência dessa palavra assegurar. E quando nós olhamos para o resultado, era uma questão difícil, tá? E quando nós olhamos para o resultado, o percentual de acerto foi de 21,2%. Então, é um número bastante expressivo quando a gente pensa no quanto os nossos alunos ainda precisam estar construindo. E mais surpresas nós ficamos quando nós vimos que ali, ó, a resposta A, a alternativa A, ela teve 52,7% das respostas, né? Então, assim, se nós temos 12 mil alunos no 5º ano, mais de 6 mil alunos responderam a alternativa A, que era o proteger. Então, quando o aluno leu o assegurar, ele marcou o proteger. A alternativa D também teve bastante, a alternativa B também teve bastante respostas, né? Que era o defender, foram 15% dos nossos alunos. Né? Então, um número também bastante expressivo. E a partir daí a gente começa a tentar entender o que pode ter levado o nosso aluno a escolher essas respostas. Lembrando que quando a gente elabora o item, a gente pensa no distrator, não tem pegadinha. A gente não pensa na pegadinha, a gente pensa assim, quais conhecimentos, quais aprendizagens o nosso aluno já adquiriu, né? E, então, pensando nisso, a continuação dessa análise pedagógica, dessa devolutiva, é essa aqui. Li, você pode passar, querida? Então, nós fizemos lá
encaminhamos para a escola um comentário. Então, no comentário está assim: o item avalia a habilidade de o aluno relacionar informações, inferindo quanto ao sentido de uma palavra ou expressão no texto, ou seja, dando a determinada palavra seu sentido conotativo. Inferir significa realizar um raciocínio com base em informações já conhecidas, a fim de se chegar a informações novas que não estejam explicitamente marcadas no texto. Com esse descritor, pretende-se verificar se o leitor é capaz de inferir um significado para uma palavra ou expressão que ele desconhece. Na questão proposta, o aluno deveria ler o trecho destacado e selecionar algumas informações presentes para compreender o sentido global da frase. Nesse caso, poderia ter se perguntado: o que é assegurar? Caso não conseguisse reconhecer o significado, ele poderia ainda se perguntar: o que é preciso assegurar? Né? Quando ele interpretasse, quando ele fizesse a leitura, ele teria como resposta para o questionamento dele a próxima frase, né? A continuação da frase, que é assim: o que eu preciso assegurar? A efetivação dos direitos referente à vida. Né? E aí ele poderia estar concluindo que a alternativa mais correta era a D, porque se eu preciso assegurar a efetivação, então eu preciso garantir a efetivação dos direitos à vida, né? Então ele não vai pensar assim: eu preciso proteger a efetivação do direito à vida, ou eu preciso defender a efetivação dos direitos à vida, né? Então essa é uma relação que o aluno que desenvolve essa operação cognitiva, ele poderia estar fazendo, né? Mas aí nós fizemos a análise, né? Ao analisar a distribuição de resposta, observa-se que a alternativa A apresenta o maior percentual de marcações. A possibilidade dessa escolha pode ter ocorrido porque o aluno considerou o documento ECA e a sua função de proteção à criança. Então, vamos pensar: a criança, ela leu a pergunta porque ela já leu com autonomia, né? E aí ela viu lá o ECA e ela sabe o que é o ECA. Ela sabe que o ECA é um instrumento de proteção, né? Então, ela já pensou: então vou assegurar, vou proteger, né? Por quê? Porque ela não está pensando a respeito da frase. Ela está pensando sobre o instrumento, sobre o suporte, né? Ela está pensando lá no ECA, o que é o ECA para ela. Então, essas crianças que responderam o assegurar, elas provavelmente não estavam pensando na questão. Então, elas analisam aquilo, o macro, o maior. Elas não analisam ainda o menor, né? Então, elas olharam o material, que elas sabiam o que era, e deram aquela resposta. Muito provavelmente, quem escolheu o proteger pode ter escolhido defender pela mesma razão, né? Porque entende que a ECA também precisa estar lá porque vai defender os direitos, né? Então, nesse momento, ela não está pensando no trecho, na frase, ela não está fazendo a análise do pequeno, ela está fazendo a análise do grande. Então, veja, como que a gente pode trabalhar com isso, né? Nós também colocamos ali uma sugestão. Para promover o trabalho com esse descritor, nós recomendávamos o trabalho com atividades diferentes, de diferentes usos de gêneros textuais, para que o aluno pudesse discutir em rodas de conversa, para que ele tivesse uma compreensão global dos significados, e é lógico, ele deve consultar o dicionário? Deve, mas veja, nesse momento ele está utilizando o dicionário dentro de um contexto, né? Ele não está olhando lá só porque sim. Né? Por que eu tenho que achar o sinônimo dessa palavra? Não, quando ele analisa essa palavra dentro de um contexto, o sentido é outro para ele. É aquilo que eu estava falando, né? Da história. Então, o sentido, ele modifica, ele cria um significado, né? Bom, a alternativa C pode ter sido escolhida pelo aluno porque ele entendeu que era
o cuidado, né? Eu vou voltar só para... Não precisa voltar não, Li. Quero de priorizar. Então, assim, olha, a gente precisa priorizar essa questão do cuidado dos direitos à vida, né? E aí a mesma coisa, gente. Essas crianças, elas provavelmente analisaram o material ECA, não a frase, né? Então, assim, mas foi pegadinha. Não foi pegadinha, porque a partir do momento que eu sei que o meu aluno entende o que é o material, agora eu preciso olhar para ele e falar, olha, bacana, você agora vamos entender o que está trazendo esse documento. E aí a gente analisa as partes desse documento, né? É a mesma coisa da gente propor a leitura de um conto. Aí eu falo assim para o aluno, olha, um conto de fada. Vou trazer para vocês a Bela e a Fera. O aluno já vai saber o que é a Bela e a Fera. Aí eu falo para ele, vamos analisar esse trecho? Se ele não está acostumado com isso, com a análise de um trecho do texto, ele vai contar a história inteira, mas do ponto de vista dele, sem fazer aquela análise que a gente está pedindo, né, ou que está sendo solicitado. E isso é uma informação importante, é uma habilidade importante para a vida, né? Então, é o que a gente precisa observar. E aí nós tínhamos também, você passa ali, por favor, uma questão de matemática, que não era para ser um descritor difícil, já que é uma aprendizagem relativamente simples, comparando a outras aprendizagens, mas ela tem se demonstrado uma aprendizagem bem frágil na nossa rede. Isso porque nós observamos uma fragilidade na prova de 2017, de 2018, e em 2019 a gente notou essa mesma fragilidade. Qual era o descritor? Dentro de números de operações, o descritor era reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais como agrupamentos e trocas na base 10 e o princípio do valor posicional. Gente, são 5 características do sistema de numeração decimal. Então, ele é posicional, ele tem algarismos. Então, a gente olha e fala assim, mas o aluno já sabe que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos. Olha, é a mesma coisa do alfabeto. Vamos pensar assim, a letra A é uma vogal dentro do alfabeto, certo? Quando eu coloco a letra A dentro de uma frase, ela pode virar um artigo. Olha como muda completamente o sentido da letra, né? Então, acontece a mesma coisa com o número. O aluno precisa entender que os símbolos que ele utiliza para escrever os números são os algarismos, e são 10, né? 0, 1, 2, 3, até o 9. Quando esses algarismos eles estão sendo utilizados num contexto numérico, aí eles assumem um valor, e esse é o valor posicional. Olha como são duas coisas diferentes. Uma coisa é o algarismo, outra coisa é o que ele assume compreendendo o valor posicional. Bom, a gente também tem um sistema que tem a característica de ser multiplicativa, quando a gente olha as classes decimais, e aditivo, porque ele aumenta de 1 em 1, né? Então, são coisas que a gente precisa discutir com o aluno para que ele amplie o repertório para poder lidar com outras situações. Às vezes a gente propõe uma situação, problema, e o nosso aluno não consegue resolver. Não é o problema do aluno não saber ler. Poxa, ele é fluente em língua portuguesa, não consegue resolver um problema de matemática? É que talvez a fragilidade dele não esteja na leitura, esteja justamente no entendimento de como você trabalha com esse sistema de numeração decimal, que ele desconhece, né? E aí a gente observou que apenas 28% dos nossos alunos conseguiram responder essa questão. Olha lá. Imagine que um dos livros de Jonas Ribeiros tem 8.316 palavras. Esse número possui quantas centenas? Então, era lá, letra A, 83, letra B, 3, letra C, 8.300, ou letra D, 16, né? A maior parte dos nossos alunos responderam a letra B, que era o 3. E aí nós também nos olhamos e falamos, nossa, mas o que pode ter levado os nossos alunos a responder essas questões desta forma? Lembrando que é a mesma coisa, a gente pensa já nisso, a gente olha para o distrator quando a gente vai estar elaborando os itens, né? E aí, nós também propusemos a devolutiva. Você pode passar, querida, por favor?
Então, estava lá. O item avalia a habilidade de o aluno reconhecer e utilizar a relação entre agrupamentos e trocas na base 10, que é uma das características do sistema de numeração decimal. Essa é a característica do nosso sistema ser multiplicativo, tá? Para isso, ele precisa compreender que o nosso sistema de numeração conta com a escrita de 10 símbolos, que são os algarismos, que assumem diferentes valores dependendo da posição que ocupa no número e que existe uma correlação entre as trocas na base 10. Por exemplo, 10 unidades corresponde a uma dezena, assim como uma dezena corresponde a 10 unidades. Então, existe essa troca, é uma correspondência, por isso que o nosso sistema é multiplicativo, né? Na questão proposta, o aluno precisava compreender que o número 8.316, como a representação do quantitativo de palavras em livros de João Ribeiro, em seguida responder a pergunta: quantas centenas esse número possui? Sabendo que 8 unidades de milhar corresponde a 80 centenas e que já haviam 3 centenas, então ele só precisava somar, né? Aí, ó, de novo, a característica da soma. Então, 80 centenas que ele tem, mais 3 centenas, dão 83 centenas, né? Mas os nossos alunos, a maior parte deles, respondeu o 3. E por que isso pode ter acontecido? Porque ele pode ter entendido que só vai representar a centena o número que está na centena, né? Então, ele viu 3 na centena, marcou 3, né? Alguns alunos também marcaram a alternativa C, que era aquele 8.300, né? O que ele pode ter olhado? Ele pode ter olhado e falado assim, mas o 8.000, ele também representa uma centena, e aí ele marcou um número todo, só excluindo a dezena e a unidade, né? Por quê? Porque aqueles 2 zeros, para ele, representa a centena. E o aluno que marcou só a letra D, marcou porque provavelmente ele excluiu a centena e a milhar e ficou só com a dezena e a unidade para ser representativo, justamente porque o 100 ele tem 2 zeros, tá? Então, são questões que a gente precisa discutir com o aluno para que ele possa mostrar para a gente quais são as dúvidas que ele tem para nós fazermos as intervenções necessárias, né? Nós também sugerimos trabalhos, né, para estar ajudando a desenvolver essas aprendizagens. Então, estava lá. Para promover o trabalho com o descritor dessas questões, recomenda-se a realização e discussão de situações problemas que mobilizem os conhecimentos prévios dos alunos e promovam uma reflexão sobre as características do sistema de numeração decimal. Gente, isso precisa ser discutido com o aluno, não adianta só o professor falar, é assim. O é assim não dá conta. É a mesma coisa de nós só ensinarmos a escrita de palavras falando para os nossos alunos quais são os nomes das sílabas, né? Alguns alunos vão aprender. Por quê? Porque ele vai sozinho realizar as operações mentais, as operações cognitivas que ele precisa. Mas outros não. Outros precisam de discussão, eles precisam colocar em jogo quais são as dúvidas dele, para que ele consiga refletir a respeito daquilo que está sendo proposto, né? Então, nós propusemos lá um trabalho com ábaco, com material dourado, com fichas sobrepostas e com jogo nunca 10. Sobre o jogo, é importante fazer uma ressalva. O jogo, ele é extremamente importante para ajudar os nossos alunos a avançar nas aprendizagens. Só que o jogo só por si só, ele não faz isso. Então, precisa, sim, ter uma conversa sobre o jogo, precisa ter uma intervenção, uma mediação do professor para que esse jogo faça sentido dentro do conhecimento matemático, né? O aluno pode, por exemplo, jogar dominó, porque bastante gente fala a respeito do dominó, já que ele tem muitas características muito bacanas de se trabalhar. Só que o aluno pode conhecer as regras do jogo e não refletir sobre o sistema que está sendo utilizado ali, porque não é um sistema decimal, né? Então, a base do dominó é outra, né? Então, a gente precisa olhar para essas situações também, porque o dominó só vai até o 6. Depois do 6, ele volta para o 1. O nosso sistema é um sistema de numeração decimal. Ele vai até o 9, quando ele dá 10, ele vira para outra casa. E no dominó é só até o 6. Então, são situações diferentes.
A hora é a mesma coisa. Se o aluno não conhece as características do sistema de numeração decimal, ele vai confundir com outros sistemas de numeração que nós usamos também, tá? Bom, então, essas devolutivas, não só essas duas, outras também foram encaminhadas para as escolas. Logo depois que todas as respostas foram lançadas no sistema, justamente para se discutir, né? Para a gente olhar, olha, a minha turma não teve tanta dificuldade nisso. Então, professor, o que você fez para que seus alunos conseguissem refletir melhor sobre isso? Então, a ideia era justamente de que os professores pudessem discutir a respeito desses resultados para a gente avançar nas nossas intervenções, né?